Amanda, eu esqueci de... Gravação iniciada. Muito obrigada. Bom dia. Retomamos a sessão da manhã do dia 25 de março de 2021. Da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramin, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos julgar agora os itens 158 e 159 e também os itens 161 a 167, que estavam previstos para tarde, mas a gente vai antecipar, porque são todos da mesma recorrente, a Bengoa Bioenergia Agroindustrial, e está presente, ou vai estar presente, a patrona, a doutora Carolina Pedroso Meneguin, que pediu essa antecipação e nós deferimos. Eu peço, por favor, o apoio que convoque a patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. É até 167? 167. 161 ou 167, à tarde. A convocação foi feita. Muito obrigada, Amanda. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda, doutora Carolina, mais uma vez. Bom dia. Doutora Carolina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo Como jóia. a Amanda deve ter se adiantado, nós vamos antecipar os da tarde. Ah, é ótimo. Porque foi pedido, né? Então, Tá nós ótimo. vamos fazer o julgamento dos itens 158 e 159, e também 161 a 167, a recorrente Bengoa Bioenergia Agroindustrial Limitada, de relatoria do Dr. Marcelo Costa Marques de Oliveira, e com a sua presença aqui, doutora Carolina Pedroso Meneguin, que vai sustentar isso? Camila Gonçalves de Oliveira. Ah, tá. Então tá a Carolina. Tá trocado. Aqui. Camila Gonçalves de Oliveira. Trocando seu nome. É do mesmo escritório ou só tá trocado? Não, é o nome da minha irmã, tá bom. Carolina, tá tudo bem. Eu supero isso, já tô acostumada. Camila Gonçalves. É de outro escritório que está agendado aqui, né? Será que... É Matos Filho. Que alguém tá sem indicação de sustentação? Porque é outro escritório. Será que não é para outro processo, não é? Colocaram aqui por erro? É por isso que eu estou colocando, eu fiquei com medo agora. Não, mas a senhora pediu, né, doutora Carolina? Pedi, eu tenho duas. Camila. Doutora Camila. É que eu lhe perdoo, eu já estou acostumada desde a minha infância, então... eu vivo a mesma a ser coisa. trocada pela Carolina. Meu nome é estranho, que vem de Viviane e Luciane. Então, tá bem. Mas eu anotei aqui já, então, Camila Gonçalves de Oliveira. Então, nós vamos dar continuidade, então, ao julgamento desses itens. Eu passo a palavra ao relator e peço que ele indique qual item nós vamos começar, que vamos julgar primeiro. Bom dia, doutora, bom dia, colegas. Eu vou sugerir que nós comecemos pelo item 159, que ele é um pouco mais completo do que o 158, depois a gente vai passando para que todos vejam todos os processos e tenho certeza de que nós apreciamos todos os argumentos. A recorrente é uma agroindústria, ela cultiva a cana-de-açúcar, ela tem, na verdade, ela se apresenta como uma agroindústria com um processo de produção dividido em duas fases. Tem a fase do cultivo da cana-de-açúcar, que se torna o principal insumo para a produção de álcool, açúcar e para geração de energia elétrica. Tá? E aqui o processo são pedidos de ressarcimento de PIS e de COFINS, dependendo do período. Foi feita uma auditoria nos períodos de apuração compreendidos no interregno de tempo de janeiro de 2010 a setembro de 2011. O termo de verificação fiscal é único para todos esses períodos. Tá? Os processos são semelhantes, alguns idênticos, e
foram glosados créditos, e aí agora eu vou falar dos créditos que foram glosados no período todo. Foram glosados créditos de despesas com pedágio, serviço contratado no exterior, bens e serviços que não se enquadravam como insumos, aluguel, encargos de depreciação em máquinas e equipamentos, e o que ele titulou de frete interno. Tá? Isso é um panorama geral. Eu acho que agora a gente pode passar a palavra para a doutora Camila, por favor. Por favor, doutora, a senhora tem até 15 minutos. Obrigada, doutora Lisiane. Nesse caso, como excelente, vou começar cumprimentando a todos, né? Já dei bom dia, excelentíssimo conselheiro relator, conselheira presidente, demais conselheiros. O caso é muito simples, os senhores já estão mais que familiarizados com o tema. A questão aqui, realmente, eu não vou tratar aqui na sustentação oral da questão relacionada ao pedágio, tá? Vou me ater aqui às questões dos insumos utilizados na fase agrícola, do ativo imobilizado, que é a locação de máquinas e equipamentos utilizados também na fase agrícola, ativo imobilizado da fase agrícola, combustível de máquinas e agrícolas também usado nessa fase agrícola, e a questão da serviço também de manutenção de frota e o frete interno. São os temas que eu vou abordar aqui. Primeiro, eu queria chamar a atenção dos senhores, porque para todos os processos, o doutor Marcelo já deve ter visto, nós fizemos uma planilha nos recursos voluntários, descrevendo exatamente quais são os insumos que estão questionados, isso está nas folhas, logo no começo dos recursos, tá? Quais são os insumos que estão sendo questionados e para que eles são, onde eles são produzidos, em que fase eles são utilizados, para qual a função deles no processo produtivo e na fase agrícola. Então, está tudo muito bem descrito, tanto os insumos, tá, quanto utilizados na fase agrícola, quanto alguns que também são usados na fase que nós compreendemos como também industrial. O grande argumento da fiscalização, desde o despacho decisório, desde o termo de verificação, para a glosa desses insumos, né, tanto da fase agrícola, foi exatamente a aplicação do conceito do insumo do IPI, né? Então, não tem muito segredo. O que eles entendiam? Olha, o insumo, para ser considerado insumo para efeito de crédito, você precisa ter, esse insumo precisa ser consumido, precisa incorporar o produto que vai para ser produzido para o consumidor final. Não é o caso, não é a aplicação, nós não vou ficar me delongando aqui com a questão do conceito de insumo, que todos já sabemos, que está superado pelo STJ, que já declarou a ilegalidade das instruções normativas 404 e 247. Então, nesse caso aqui, eu não tenho o que falar, é a aplicação do repetitivo e acabou. O ponto aqui que nós queremos destacar é que que a fiscalização e a DRJ, quando negou o crédito, ele negou o crédito simplesmente porque, olha, os insumos da preparação de solo, do preparo do solo do cultivo da cana, o maquinário que é utilizado nessa fase aqui, ela não pode ser aproveitada para fins de creditamento. Tá? Então, assim, o que ele está glosando? Adubo, está glosando colheitadeira, está glosando uma série de insumos aqui, e maquinário, que são utilizados exatamente nessa fase agrícola, que, inclusive, né, o parecer normativo 5 da COSIT, de 2018, já reconheceu como fase que, pelo novo conceito de insumo, deve ser, sim, considerado para efeito de creditamento. Então, eu peço aos senhores aqui, se possível, nós fizemos aqui um memorial bem curto, tá? Em todos esses casos, de fato, o doutor Marcelo tem razão, esse caso é um dos casos que mais abordam a todas as matérias. O frete interno, neste processo, é tratado, em alguns outros não é. Frete interno, a empresa explicou, passou uma explicação para a fiscalização logo no início da análise do crédito, no sentido de que esse frete interno tinha sido
contabilizado de forma equivocada como frete de venda. Só que não é frete de venda. Esse frete é o famoso frete entre a lavoura, para carregamento da cana-de-açúcar da lavoura para o estabelecimento industrial, que vai industrializar aquela cana. Então, esse é o frete interno, tá? Que a fiscalização glosou, por quê? Porque entendeu que não poderia ser considerado insumo na medida em que só os fretes de aquisição de mercadoria, né, de insumos, e fretes de venda é que poderiam ser aproveitados para fins de PIS e COFINS, para crédito de PIS e COFINS. Então, neste caso aqui, foi esclarecido, inclusive a própria fiscalização, no termo de verificação, faz um print de uma das notas para comprovar que, de fato, o que está sendo carregado ali é a cana-de-açúcar da lavoura para o estabelecimento. E a alegação deles, do fiscal, é exatamente, olha, como não houve aquisição de insumo, porque o insumo já era da contribuinte, não há que se falar em insumo na aquisição, portanto, na visão do fiscal, esse item deveria ser glosado também. O combustível, que também é um outro item que foi glosado pela fiscalização, ele nada mais é que um combustível utilizado nessa frota, tá, de caminhões e de maquinário para colher a cana-de-açúcar, e outras máquinas também, que são caldeiras e uma série de outras máquinas que são aplicadas no processo produtivo. Então, eles entenderam que não era o caso também de aproveitamento, principalmente porque esse combustível era usado nesse maquinário que era aplicado na fase agrícola também, né? O ativo imobilizado no processo agrícola, que são máquinas e equipamentos, também é a mesma justificativa. Eu não vou ficar me alongando aqui, porque realmente não houve nenhum questionamento sobre a questão da contabilização, a forma de contabilização desse ativo, tá? A forma de aproveitamento desse ativo ao longo do tempo. Não houve nenhum questionamento a respeito disso. O único questionamento que se levantou foi, olha, o ativo que você está querendo aproveitar o crédito, da forma como você fez, e o fiscal não nega que foi feito da forma adequada, foi utilizado na fase agrícola. Portanto, esse ativo imobilizado, não é possível que você utilize o crédito do ativo nesse caso, porque esse maquinário está atrelado à fase agrícola. Em relação ao aluguel, também é importante destacar, doutor Marcelo, que há também comprovação de que a contribuinte fez juntar aos autos tanto os contratos de aluguel quanto o pagamento, ou seja, comprovou a despesa, de fato, desse maquinário, então não há dúvida quanto a isso, e esse maquinário também, da mesma forma, foi glosado em função da utilização na fase agrícola. E os insumos que foram glosados foram adubo, como falei, outros também, cal, que foi usada para manejo do solo, gesso, fosfato, monoamônio. Então, são vários, carreta de adubo. Então, são vários insumos que foram usados nessa fase. Esse entendimento, a ver da contribuinte, já está superado. Não tem que ser mantido esse posicionamento, até porque o próprio parecer normativo da COSIT e a Câmara Superior já entendeu que a fase agrícola faz parte do processo produtivo e, portanto, os insumos que são aplicados nessa fase, sejam insumos, sejam maquinários, devem ser considerados para efeito de creditamento de PIS e COFINS. Então, com essas breves considerações, eu vou fechar a sustentação oral, pedindo o provimento do recurso e esclarecendo que, de fato, o doutor Marcelo tem razão, em alguns casos o frete interno não é debatido, e em alguns casos também existe uma discussão a respeito da questão da contratação de serviços no exterior, que é da própria Bengoa, da matriz dela, da filial dela na Espanha. Então, essa filial, ela prestava serviços de consultoria, de FII, então tem vários tipos de serviços que ela prestava para a Bengoa aqui do Brasil, e esse serviço ele foi tributado, né? Então houve o recolhimento de PIS e COFINS sobre esse serviço. Então a contribuinte também entende que em relação a esse serviço deveria ser aproveitado o crédito, porque houve oneração aí do processo produtivo da empresa em função dessa contratação. Então, com essas breves considerações, doutora Elisiane, doutor Marcelo, demais conselheiros, eu vou fechar a sustentação e pedindo o provimento do recurso na sua integralidade, ao menos, quando menos, nesses
com relação a esses insumos e maquinários da fase agrícola, esse ativo da fase agrícola, bem como esse frete interno que foi utilizado ali ao longo do processo produtivo, né, que nada mais é que o frete entre a lavoura e o estabelecimento industrial. E é o que eu gostaria de esclarecer aqui para os senhores com essas breves considerações, para também não ficar me delongando muito com matérias que os senhores já estão carecas de conhecer. Obrigada. Obrigada, doutora Camila. Eu só gostaria de informar que eu chequei aqui no processo e realmente foram estabelecidos poderes para o escritório da doutora Camila e tem subestabelecimento para ela, então foi um erro interno mesmo, tá correto. Está correta aqui a representação, confirmada. Alguma observação? Podemos passar para o voto. Por favor, doutor Marcelo. Primeiro, eu queria pedir um favor a vocês para fecharem o arquivo que vocês abriram inicialmente e abrir o que eu acabei de colocar na pasta, tá? Porque eu fiz uma correção, por favor. Mesmo, né, Marcelo? Isso, a Bengoa 9 eu mesmo a Bengoa 9, só que eu queria que vocês fechassem o que vocês abriram inicialmente e abrissem o que eu acabei de colocar. Por favor. Eu já abri. Quando todos estiverem abertos, todos estiverem na mesma página, então vamos lá. Aqui a defesa, as defesas foram muito bem formuladas, tá? E me deram conforto para eu poder julgar esse processo, apesar delas terem sido elaboradas a glosa e as defesas antes do repetitivo do STJ. Eu não vi necessidade nesse processo aqui de convertermos em diligência para uma nova análise, porque eu acho que todos os elementos estão nos autos, os autos estão instruídos. Tá? No recurso voluntário, eu reproduzindo meu voto, fiz questão de reproduzindo meu voto, no recurso voluntário, a recorrente, ela apresenta, eu começo o meu voto mostrando isso, a recorrente, ela trouxe, né, uma descrição detalhada das duas fases do processo dela, tá certo? E a gente vê, né, eu fiz uma comparação com uma síntese que foi feita no termo de verificação fiscal, se os senhores correrem pelo meu voto, os senhores vão ver isso, e não há uma divergência em relação à descrição do processo produtivo. Então, a gente vê que a fiscalização, ela trabalhou com os mesmos elementos. Ela foi muito, o doutor Marco gosta disso, ela foi muito lacônica quando da descrição do processo produtivo, mas resta claro, se a gente correr pelo termo de verificação fiscal pelas glosas, que ela trabalhou com os mesmos fundamentos fáticos que a recorrente trabalhou para a sua defesa. O que nós temos aqui é uma questão de direito mesmo que a gente tem que resolver. Tá? Eu já me expressei aqui outras vezes aqui na turma, e eu entendo que nós temos um processo de produção realmente dividido em duas fases, a fase agrícola e a fase industrial. A meu ver, todos os elementos componentes de ambas as fases, né, devem ser admitidos, se devidamente comprovados e devidamente qualificados. Ih, caramba, o Marco caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Marco? Voltou. Tá nos ouvindo? E se eles devidamente comprovados, que foi o caso aqui, não há problema de comprovação, e devidamente qualificados como insumos, eles têm que ser aceitos. A fiscalização, ela separou 3 itens, por exemplo, serviço contratado no exterior, frete interno e pedágio. Ela separou esses 3 itens. E ela colocou um grande item de bens e insumos relacionados à fase agrícola. Então, o que aconteceu? Se nós vamos ao anexo do termo de verificação fiscal, a gente vê muito bem, né, que a fiscalização ela pegou uma planilha preparada pela recorrente e ela colocou, né, em cada período de apuração as rubricas e ela foi, né, glosando, né, em função da aplicação na fase agrícola. Então, eu trato muito aqui no meu recurso voluntário que a gente tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, há glosas como, por exemplo, assim, compra de material de uso e consumo.
Mas, em condições normais, a gente, de repente, não daria uso e consumo, porque isso nos remete diretamente a material de escritório, essas coisas. O problema é que a fiscalização não fez isso. A fiscalização pegou a rubrica compra de material de uso e consumo e glosou porque era fase agrícola. Então, a motivação jurídica, né, o fundamento jurídico dela foi ser fase agrícola e não ser administração ou produção. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não inove em critério jurídico aqui. A gente não começa, mas se é material de uso e consumo, foi escritório, foi aonde? Não, mas peraí, não foi essa a consideração da fiscalização. Não foi essa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu vou fazer já um resumo global, tá? De todos os insumos que a recorrente pediu, eu só não acatei, pelo que eu me lembro, eu vou passar, tá? Pode ser que tenha alguma outra, mas pelo que eu me lembro, eu só não acatei, com a devida vênia, a doutora Camila, que fez um excelente trabalho, está de parabéns, eu só não acatei os serviços contratados no exterior, porque há uma vedação expressa. Os serviços contratados no exterior, há uma vedação expressa de tomada de crédito de serviços contratados de pessoa jurídica não localizada no Brasil. Eles foram, como a doutora Camila falou muito bem, eles provavelmente foram tributados, mas pelo PIS e COFINS importação, que praticamente não, são outros tributos, inclusive o PIS, COFINS e importação são aceitos como desconto do PIS e COFINS a pagar da base de cálculo regular. Então, dito isso, feito esse resumão, eu fiz isso para que a gente não precise se ater à minha redação, porque eu fico um pouco insatisfeito quando eu faço um voto tão longo quanto esse aqui que eu fiz. Tá? Então, vamos lá. Eu começo o meu voto, eu falo do despacho decisório, eu falo do período auditado, eu digo quais foram os insumos que foram, os elementos, né, despesas, custos que foram glosados. Eu faço menção de que o procedimento fiscal foi cursado anteriormente à aprovação da decisão do STJ e a publicação do parecer normativo da Receita Federal. Depois eu venho, antes de adentrar na análise dos argumentos, eu trago, né, eu reproduzo trechos do recurso voluntário em que foram descritos as fases agrícola e industrial do processo produtivo. Depois eu trago, né, uma reprodução do termo de verificação fiscal, simplesmente para a gente ver que trabalhamos com os mesmos elementos, quer dizer, aquilo que eu falei, fiscalização e contribuinte trabalharam com os mesmos elementos, tá certo? E aí eu fiz um grupo de tópicos do recurso voluntário que eu juntei, porque todos eles são relacionados à questão de bens e insumos do processo produtivo, e eles ficaram com os tópicos, se não me engano, 5.2 e 5.3 do termo de verificação fiscal. Então, eu começo pelos itens 1, 2, 3 e 4 do F, 1, 2, 3 e 4 do recurso voluntário, que trata dos bens e serviços utilizados como insumos, ativo imobilizado, combustíveis e serviços utilizados na manutenção da frota. Então, eu trouxe aqui, né, eu já do início, eu trago uma questão que é a seguinte: no período em questão, né, a recorrente, isso não é um problema, é apenas para informativo, a recorrente colocou na linha 6, que a gente está discutindo, as linhas 3, 6 e 10 do DACOM, a linha 3, serviços utilizados como insumos. Bom, eu não vou ler, vocês estão lendo a linha 6 e a linha 10. Tá? Na linha 6, além de aluguel, ela é destinada a aluguel, mas além do aluguel foram colocados serviços de plantio e serviços prestados por terceiros. Mas isso não é um problema, tá certo? Porque esses dois elementos foram glosados, né, simplesmente porque era fase agrícola. Tá? E no tocante aos serviços contratados no exterior, pelaquela vedação que eu coloquei para vocês. Uma coisa importante, quer dizer, a recorrente, ela produzia, nesse período todo, né, que eu falei, ela produzia cana-de-açúcar, né, para a formação do insumo do processo industrial de álcool, açúcar e geração de energia elétrica. Uma parte é absolutamente irrelevante,
né, dessa cana-de-açúcar, no período todo, se não me engano, em apenas um mês foi revendida. Foi apenas um mês. E eu fiz um cálculo, mais ou menos, e ela foi uma parte muito irrelevante que foi revendida. Então, vamos lá. O que acontece? Essa parte que foi revendida, a fiscalização apresentou um argumento adicional, né, de glosa, que seria o seguinte: ela se remeteu ao artigo 11 da Lei 11.727, dizendo que essa cana-de-açúcar, né, esses insumos não podiam... os insumos da cana-de-açúcar revendida não podiam gerar crédito, que a saída, tá, era ela não tributada. E aí eu coloco no meu voto, vocês podem ver aí, né, na página 12, né, eu reproduzo esse artigo 11 e o parágrafo 1º que faz a vedação ao crédito. Tá? Bom, eu continuo, né, eu entro no recurso voluntário e eu reproduzo os argumentos, né, da recorrente, né, no tópico F1, em que ela fala de bens e serviços utilizados como insumos. Depois ela defende no tópico 2 aluguel e depreciação, né, aluguel e depreciação que entraram nas linhas 6 e 10 do DACOM, e nos itens F3 e F4 ela defende, né, os créditos relacionados a combustíveis e a manutenção das máquinas e veículos. Basicamente, o tempo inteiro, são argumentos, como os senhores podem ver aqui, eu não vou repetir, porque a doutora já explanou, todos eles centrados, né, na seguinte questão: foram utilizados na fase agrícola, que a fiscalização entendeu que não poderia gerar crédito. Então, eu começo o meu exame dos autos pela motivação do ato administrativo, né? Então, eu quero dizer que no item 5.3 do termo de verificação fiscal, eu já falei isso, tá? No item 5.3 foram bens e serviços que não se enquadravam com insumos, e as duas motivações para a glosa foram o fato de serem relacionados à fase industrial, tá? E aquele outro pequeno argumento da cana-de-açúcar que sai sem tributação. Tá? Mas eles não incidem cumulativamente sobre toda a cana-de-açúcar, como eu falei. Então, vamos lá. Os custos da fase agrícola, né? A fiscalização ela apresentou um único argumento para a glosa de bens, serviços, aluguel e depreciação, qual seja, que foram utilizados na fase agrícola. Tá? Na opinião da fiscalização, apenas o que é aplicado na fase industrial é que poderia gerar crédito. Tá? E aí eu digo, a adoção desse fundamento genérico, né, explica, né, o fato de, no anexo 1, e eu reproduzi o anexo 1, cada voto meu eu reproduzo a tabela de glosas do período correspondente, né, explica o fato da fiscalização não ter apresentado descrição detalhada acerca da natureza dos bens e serviços, porém tão somente, né, informações igualmente genéricas, como vocês podem ver aqui, nesse quadro. Pois não. O Marco Antônio sumiu. Doutor. Obrigado, Salvador. Então, não, aqui eu fiz questão de separar quais foram as motivações da glosa, para que depois eu passasse a analisá-las. Então, não resta dúvida de que o fato de terem sido exclusivamente utilizados na fase agrícola foi a motivação. Tá? E aí eu chamo a atenção para a gente ter cuidado, né, para não praticar uma inovação. Com relação aos custos da cana-de-açúcar para venda, eu faço aquela análise. Eu digo que parte da cana-de-açúcar não foi empregada no processo industrial e a receita correspondente foi beneficiada com redução a zero. Essa parte do despacho decisório, a minha opinião, não pode ser ratificada, e eu explico. A fiscalização não identificou quais parcelas do custo fabril foram empregadas na produção da cana-de-açúcar vendida e que, a seu ver, deveriam ser glosadas. Então, o que ele diz? Ele glosou um monte de custos e apresentou dois argumentos. Foram utilizados na fase agrícola e uma parte, né, foi utilizada na cana-de-açúcar que foi vendida. Só que ele não isolou. Ele não disse, olha, essa parte aqui é da cana-de-açúcar que foi vendida, para que a gente pudesse analisar isso separadamente. Ele não fez isso. Então, eu digo,
Essa falha causa preterição dos direitos de defesa e contraditório, além de tornar inexequível o acórdão que eventualmente mantivesse a autuação apenas com base em um dos dois argumentos. Mas, ainda assim, eu não proponho a anulação integral do despacho decisório pelo que eu digo agora. De acordo com a informação contida no quadro apresentado na folha 11, a receita com a venda da cana-de-açúcar representou menos do que 1% da receita total. Assim, é possível afirmar que os custos correspondentes que estariam sujeitos agora seriam absolutamente irrelevantes em relação ao total do crédito pleiteado. Assim, à luz dos princípios esculpidos no artigo 2º da 9784 de 99, notadamente da razoabilidade, eu entendo que o vício material apontado não tem o condão de contaminar a integralidade do despacho decisório. Entretanto, esse argumento fiscal deve ser descartado para que não produza qualquer efeito na conclusão da lide. Aí agora eu ingresso, de fato, na análise das razões de mérito. Eu começo transcrevendo o artigo 3º e eu digo o seguinte: os incisos 2 e 6º da 10.637 exigem a aplicação na produção ou fabricação de bens destinados à venda e não impõem qualquer restrição ao tipo de atividade industrial ou à forma por meio da qual se desenvolve, que no caso em tela são 2 fases. Tá? Então eu digo que a leitura do processo produtivo apresentado pelo fisco e pela recorrente, não resta dúvida de que as fases agrícola e industrial se completam e formam um todo inseparável, consistente no processo produtivo da recorrente. E também revela-se indiscutível que o produto desta fase agrícola, a cana-de-açúcar, atende os critérios de essencialidade e relevância do STJ. Vale destacar ainda que, após a citada decisão do STJ, por intermédio do parecer COSIT 5 de 2018, o próprio fisco passou a admitir, na base de cálculo, os custos com a produção do bem-insumo, que tem um título no parecer normativo, que eu também reproduzo aqui, que ele chama de insumo do insumo. Aí eu reproduzi aqui, não vou ler naturalmente, que os senhores são carecas de saber. Então, isto posto, há que se conhecer o direito aos créditos calculados sobre os valores indicados nas linhas 2, 3, 6 e 10 do DACOM relacionados à produção da cana-de-açúcar, que constitui o principal insumo para a fabricação de álcool e açúcar e geração de energia. Com relação aos serviços contratados no exterior, eu ratifico a glosa pelo que eu já disse. Portanto, a minha conclusão do tópico é: eu dou provimento aos argumentos de defesa, e na verdade aqui é provimento parcial, né? Provimento parcial, dou provimento parcial aos argumentos de defesa para reverter as doses dos bens, serviços, exceto os serviços contratados no exterior, aluguel de máquinas e equipamentos e depreciação de imobilizado empregados na fase agrícola do processo produtivo e computados nas linhas 2, 3, 6 e 10 do DACOM. Eu fiz questão de citar as linhas, porque no termo de verificação fiscal estão separados pelas linhas, e eu procurei fazer isso até por uma questão de facilitar a liquidação do acordo. Tá? Bom, aí a gente vai para a questão do frete interno. No frete interno, tá? Ela defende o frete, né, incorrido entre o estabelecimento que produz a cana-de-açúcar e o estabelecimento que industrializa, né, e que produz os produtos finais. Essa turma aqui esse conceito já está consolidado, a gente admite esse custo. Eu conheço parcialmente, porque nesse trimestre aqui não tem pedágio, e eles defenderam o pedágio. Então, eu não conheço dos argumentos relacionados ao pedágio, porque não tem essa glosa, e eu dou provimento ao frete interno. Então, minha conclusão do voto é que eu conheço parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida eu dou provimento parcial para reverter as glosas dos créditos calculados sobre bens e serviços. Fiz questão de colocar entre parênteses, exceto os contratados no exterior, aluguel de máquinas e equipamentos, depreciação de bens imobilizados empregados na fase agrícola do processo produtivo e classificados nas linhas 2, 3, 6 e 10 da DACOM, e sobre fretes para transporte da cana-de-açúcar entre estabelecimentos computados na linha 7 do DACOM. Presidente, é o meu voto, eu devolvo a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, nós estamos aqui no julgamento do item 159. Temos o voto do relator, que é conhecimento parcial e provimento parcial. Podemos votar? Doutora Ari? Parafraseando o próprio doutor Marcelo, primoroso o seu voto. Parabéns. Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo, doutor Marco Antônio? Eu diria que melhor do que esse voto é a explicação do doutor Marcelo. Ele tem muita didática quando ele defende aqui, quando ele expõe o próprio voto. Obrigado aí pela forma que facilitou o entendimento e com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator, na aula. Parabéns. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão no item 159 é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente na parte conhecida, dar parcial provimento. Passamos para qual item agora, doutor Marcelo, para anunciar? O item 158, de final 1367, ele é o Abengoa 6. Eu peço aos senhores para abrir, por favor. Então, passamos ao julgamento do item 158. Doutor Marcelo, quando estiver pronto, pode iniciar. Muito obrigado. Esse período aqui, que é o primeiro trimestre de 2010, a gente trata só da questão dos insumos e depreciação do imobilizado. É um dos menores processos desse grupo aí. Mas vamos lá. Eu começo, faço a mesma introdução, tá? Descrevo os processos de produção. Eu trago, aí eu entro nos tópicos 1, 2, 3 e 4 do recurso voluntário, que fala de bens e serviços imobilizados, combustível e serviço de frota. Eu trago toda aquela questão do termo de verificação fiscal, a respeito dos fundamentos, que foi fase agrícola, e no caso da cana-de-açúcar, a alíquota zero da saída. Eu entro no recurso voluntário trazendo os argumentos da recorrente no tópico 1, no tópico 2. Bom, e aí eu entro no exame dos autos, eu falo de novo sobre a questão da motivação do ato administrativo, o custo da fase agrícola. E aí entro nas minhas razões de mérito. Mais uma vez, eu reproduzo o artigo 3º da... Desculpa. Você já está entrando no voto, que de qualquer modo, se a patrona tiver interesse, ela tem tá, não, desculpa, eu pensei... Não, desculpa, porque eu pensei que já tinha feito a... Não, doutora Elisiane, como todos os insumos, a gente tratou todos os insumos, eu falei do frete, falei dos insumos, falei do ativo imobilizado, enfim... E isso se aplica a todos, né, doutor Marcelo? Então, não vou ficar renovando a sustentação, acho que não há necessidade. Mas aí eu peço para a senhora reproduzir a sustentação nos demais casos, caso seja na ata, né? Que conste na ata. Tá bom. Obrigada. Para não ficar perdendo tempo aqui, né? Obrigada. Então, doutor Marcelo. Bom, então, eu reproduzi os dispositivos do artigo 3º. Eu apresento os mesmos argumentos, né? Aceitando, né, os elementos da fase agrícola, mais uma vez, eu nego provimento aos argumentos dos serviços contratados no exterior, tá?
Nesse trimestre não houve glosa de aluguel de máquinas e equipamentos, então eu não conheço desses argumentos de defesa, porque não houve essa glosa no primeiro trimestre de 2010, não houve essa glosa, tá certo? Então eu concluo, portanto, eu conheço parcialmente das alegações de defesa e na parte conhecida eu dou provimento para reverter as glosas de bens e serviços, exceto serviços contratados no exterior, e itens do imobilizado, cômputo via depreciação à razão de 1,48 avos, empregados na fase agrícola e computados nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente não discutiu frete, a gente não discutiu pedágio também. Tá? Então, e também a recorrente também não trouxe esses argumentos adequadamente, não colocou no recurso voluntário. Então, eu conheço parcialmente do recurso voluntário e a parte conhecida eu dou provimento para reverter as glosas dos créditos calculados sobre bens, serviços, exceto os contratados no exterior, e depreciação de bens do imobilizado empregados na fase agrícola e classificados nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada. Doutor Marcelo, na parte conhecida foi provimento parcial? É que está aqui na sua conclusão. Sim, é porque eu não dou provimento para os serviços contratados no exterior. Ah, tá exceto aqui, ok. Então, vamos à votação do item 158. A proposta do relator é conhecer parcialmente e para a parte conhecida da parcial provimento. Doutora Ari? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão no item 158 também é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente na parte conhecida da parcial provimento. Passamos para qual agora para anunciar, Marcelo? 161. Então, passamos agora ao julgamento do item 161 da nossa pauta. Doutor Marcelo? É o Abelua 7. Ok. Posso começar, presidente? Por favor. Bom, então eu vou entrar, presidente, em função do que a doutora Camila falou, eu vou entrar direto no voto, tá? Sim. Bom, então é o segundo trimestre de 2010, tá? Especificamente, nesse segundo trimestre, não houve glosa de aluguel e de serviços contratados no exterior, tá? Então, vamos correndo o meu voto. Eu trago a descrição do processo, trago a descrição da fiscalização, eu inicio pelos itens 1 a 4 do recurso voluntário, faço a mesma análise em relação... eu trago uma breve síntese do termo de verificação fiscal, do recurso voluntário, eu entro no exame dos autos, iniciando pela questão da motivação, e depois eu entro nas razões de mérito, transcrevo o artigo 3º, tá certo? Trago as mesmas razões para dar provimento, né? E já chegando na conclusão, tá? Eu conheço parcialmente, né? Porque eu não vou deliberar sobre os argumentos relacionados ao aluguel de máquina, porque não houve esse tipo de glosa nesse trimestre. Eu conheço parcialmente das alegações e na parte conhecida eu dou provimento para reverter as glosas de bens, serviços e itens do imobilizado, né? Eu boto entre parênteses cômputo via depreciação, empregados na fase agrícola e computados nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM. Tá?
Depois eu entro na questão do frete interno, e aqui a gente tem uma diferença. O frete interno, eu dou provimento ao frete interno, mas pela primeira vez eu falo sobre o pedágio, tá? Que eu sei que aqui na turma, eu acho que é o doutor José Adão não concorda, acho que é o doutor José Adão e a doutora Sabrina não concordam. Foi o Ari. Com pedágio. Foi o Ari? Ah, tá. Com pedágio. Então, eu vou ler só a parte do pedágio, né? Bom, no tocante ao pedágio, há uma divergência quanto à natureza da operação que originou a despesa com pedágio. No termo de verificação fiscal, consta que foi incorrido em operações de venda, enquanto que a defesa alega que foi no transporte da cana-de-açúcar entre estabelecimentos. Eu reputo que seria temerário não tomar conhecimento do argumento de defesa em função de tal divergência, cuja consequência seria a manutenção da glosa sobre pedágios. Isso porque a fiscalização relata nos tópicos 5.1 e 5.4 do TVF, que foram classificados na linha 7, os fretes no transporte da cana-de-açúcar entre estabelecimentos e pedágio em fretes de vendas. Como o pedágio é custo acessório e inseparável do frete, não pode ser descartada a possibilidade de que todos os custos com pedágio tenham sido incluídos na linha 7. Assim, eu deliberarei sobre a legitimidade ou não do crédito sobre pedágio em ambos os casos, ou seja, em operações de venda e transporte entre estabelecimentos. É disso que o pedágio é cobrado pela utilização de rodovias. Seu pagamento é condição para trafegar, constituindo, portanto, custo inerente e indissociável do custo com frete. Dessa forma, eu entendo que o crédito calculado sobre o pedágio encontra amparo legal no inciso 9, no caso dos vinculados a frete sobre vendas, ou no inciso 2 do artigo 3º, quando associados ao transporte de insumos entre estabelecimentos. Isso posto, eu dou provimento às alegações para reverter as glosas dos créditos calculados sobre frete e sobre pedágio. E minha conclusão conheço parcialmente do recurso voluntário e a parte conhecida dou provimento parcial, porque eu não aceitei o serviço do exterior. Para reverter as glosas dos créditos calculados sobre bens, serviços e depreciação de bens imobilizados. Ah, não, eu acho que aqui não teve serviço do exterior, não. Não teve. Não teve, não, senão, então eu tenho que dar... É integral, né? É integral, isso mesmo, integral. Cara, isso aqui foi uma coxa de retalho, meus amigos. Eu falo que é provimento do provimento apenas. Tem que tirar o parcial. Obrigado, Salvador. Do provimento para reverter as glosas dos créditos calculados. Ai, meu Deus, fechou aqui. Dos créditos calculados sobre bens, serviços e depreciação de bens do imobilizado empregados na fase agrícola do processo produtivo e classificados nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM e sobre fretes para transporte entre estabelecimentos e pedágio computados na linha 7 do DACOM. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Então, nós vamos passar agora a votação do item 161. Proposta do relator é conhecer parcialmente e dar provimento. Doutora Ari? Eu quero justificar o meu voto porque eu quero agradecer ao doutor Salvador quanto ao pedágio. Eu li a ADI que o senhor mencionou do STF e acabei me convencendo que realmente o pedágio é indissociável do frete por conta dele ser serviço e o pedágio é uma tarifa pública e tudo mais. Então, realmente, eu me curvo à turma e eu concordo que pedágio é um custo indissociável e acompanho o relator. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marco Antônio? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Ari, você é demais, cara. Que pessoa você é, hein? Eu acompanho o relator. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho, presidente. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário, e nós julgamos o item 161.
Presidente, Sim? só uma curiosidade, depois que o doutor Ari se manifestou aí nesse processo, eu até queria saber o número da DIN do doutor Salvador. ADI 800. 800? Obrigada. Doutora Camila, é muito interessante esse daí e disseca a estrutura do pedágio. É muito interessante, doutor Salvador, que indicou. Vou até olhar para a gente renovar nossas defesas, viu, doutor Salvador? Não. É porque a maioria dos casos, quando chega pedágio aqui pra gente, a gente não consegue saber onde que foi utilizado o pedágio, né? Às vezes é transporte de funcionário, transporte de diretoria, que às vezes vai, ou algum corretor de vendas, né, que vai pegar um pedágio. Mas no caso do Ari, acho que foi ontem, anteontem, e esse do Marcelo, estava em controvérsia que era um pedágio utilizado no transporte interno de insumo ou na venda de mercadorias, né? E aí é em controvérsia o uso do pedágio. Aí eu trouxe essa questão do Supremo ter definido pela DI 800 de que o pedágio é um serviço, né? Não, ótimo, excelente. Existe uma dúvida. A questão é se o pedágio é uma taxa ou uma tarifa. Se é tributo ou se é serviço público, né? E aí, graças ao doutor Salvador, eu aprendi uma lição e modifiquei minha visão. É muito interessante. Bacana. Doutor Ari, uma das qualidades que revela inteligência é a capacidade de mudar de ideia. Né? Não ficar apegado às próprias ideias. Então, parabéns. Obrigado. Eu considero isso um elogio vindo de vocês. Obrigado. Doutor Marcelo, passamos para qual agora? Bom, agora é o 162, tá? Que é o final 1345, tá? Que é o Abengoa 8. O 8 já não foi? Não. Foi o 9. Foi 9, tá, desculpe. E esse aqui já todos os temas nós já tratamos, tá? E acho que não há necessidade de eu abrir o voto todo de novo, tá? Eu conheço parcialmente, porque ela apresentou defesa para o aluguel e nesse período não teve glosa de aluguel, e eu dou provimento parcial porque eu não dou provimento por serviço contratado no exterior. Agora, o resto do voto ele é igual. Não vejo necessidade de passar de novo por ele todo. Mas estou à disposição. Marcelo, eu sei que são vários processos, às vezes a gente se esquece um pouco. Você colocou aqui no final que é a linha 6. Linha 6 não é aluguel? Linha 6 é aluguel. Você colocou na sua conclusão, então... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver assim. É porque em alguns trimestres ele usou a linha 6 para colocar serviços. Eu acho que especificamente, na verdade, eu estou querendo... Posso fazer um esclarecimento aqui, doutor? Doutora Camila, me perdoe, só um minutinho, por favor. No primeiro trimestre de 2011, que é esse aqui, foi colocado preparo e serviço de plantio na linha 6. Por isso é que eu mantive a linha 6. Eu explico isso no meio do voto. Desculpe, doutora Camila. Pode falar, senhora. Não, era exatamente, porque alguns períodos as linhas não batem com os mesmos insumos. É por isso, eu acho que o senhor tomou esse cuidado. Isso. Só para corroborar. Quando eu faço descrição do termo de verificação fiscal, na página 11, na folha 11, eu digo isso, tá? Para que a gente saiba o que a gente está votando, tá, doutor Salvador? O senhor pode ir ver na folha 11 que eu coloquei. Tá? Não, obrigado. Eu estou vendo aqui também na 17, você também esclareceu até a parte que você não está conhecendo. Tá bom. Desculpa ter chamado a atenção disso aí. Não, cara, você já me salvou no outro, você está sempre me salvando, cara. Que isso? Você é meu irmão, cara. Vou explicar de novo. Podemos iniciar a votação do item 162? Doutora Ari? Acompanhe o relator.
Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator também, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente, na parte conhecida, da parcial provimento nos termos do voto do relator. Doutor Marcelo, por anunciar, qual que passamos agora? Agora nós vamos para o 1390, o item 163, cujo final é 2013-90, e que na minha caixinha aí está é o Abengoa 5. Então, passamos agora ao julgamento do item 163 da pauta, com a mesma recorrente também de relatoria do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. Vamos lá. Abengoa 6, você falou? Abengoa 5. Sim. Então, vamos lá. Nesse trimestre não teve glosa de pedágio, tá? Então, eu já faço essa ressalva no início, mas também ela não apresentou argumento, então não tem conhecimento parcial, não. Vou correndo o recurso voluntário, ele é todo igual, eu acho que não tem motivo nenhum para a gente passar, ele é idêntico aos demais, todos os itens já foram discutidos, e eu vou logo para a minha conclusão, que eu dou provimento parcial para reverter as glosas de crédito calculados sobre bens, serviços, exceto no exterior, aluguel de máquinas e equipamento de depreciação empregado na fase agrícola, e classificado nas linhas 2, 3, 6 e 10 da COM, e frete para transporte classificado computado na linha 7. É o voto, presidente. Muito obrigada. Podemos votar? Então, nós vamos votar agora o item 164. Presidente, desculpe interromper, vocês estão me vendo? Porque para mim apagou todo mundo, tá todo mundo pretinho aqui para mim. Agora apareceu a Lisiane. Corrigindo, nós estamos no item 163, né, doutor? 163. Nós estamos vendo, Salvador. Tá bom, tudo bem. Eu estou escutando todo mundo, mas não estou vendo ninguém. Mas tudo bem. Conexão, tá. Mas não está aparecendo ruim aqui pra gente também. Tá bom. Então, vamos passar a votação do item 163. Doutora Ari? Acompanho o relator. Perdão. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, no item 163, a decisão é dar provimento parcial na forma do voto do relator. Foi por unanimidade de votos. Passamos agora para qual, doutor? Nós passamos agora para o 164, o item 164, que na minha caixinha é o Abengoa 1. Então, vamos passar ao julgamento do item 164. Doutor Marcelo, por favor. Esse aqui eu conheço parcialmente, que mais uma vez não teve aluguel, tá? Não teve aluguel e não teve aluguel, mas ela defendeu, e também não tem serviço contratado do exterior, mas ela não apresentou argumentos de defesa com relação a isso. Bom, o meu voto, vou correndo nele, só para confirmar, ele é idêntico aos demais, os argumentos, tá? E lá no final,
lá na conclusão, eu conheço parcialmente a parte conhecida do provimento parcial para reverter as glosas dos créditos calculados sobre bens, serviço de depreciação, empregado na fase agrícola e classificado nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM e sob frete e pedágio classificado na linha 7. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos votar? Doutor Ari, e tem 164. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Eu também acompanho, só queria confirmar, como esse aqui não tem um serviço do exterior, é do provimento só, né, sem o parcial. Você me salvou de novo, isso mesmo. É porque, eu vou te dizer, eu tinha colocado o provimento parcial, mas não, o meu engano foi outro, que só agora que eu percebi. Isso aqui é um processo de pedido de ressarcimento, não tem compensação. Quando tem compensação, a gente sempre dá parcial, né? Ah, tá. Não, mas esse aqui é um processo de ressarcimento, então tem que ser provimento integral mesmo. Tá? Você tem razão. Mas eu tinha colocado por causa disso. Marcelo, você pode, então, resumir seu voto de novo? Acho melhor a gente reiniciar a votação. Então, do provimento, tá? Para reverter as glosas dos créditos calculados sobre bens, serviços e depreciação de bens do imobilizado, empregados na fase agrícola e classificados nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM, e frete e pedágio computado na linha 7 do DACOM. Eu tinha dito que era conhecimento parcial e provimento parcial, só que é conhecimento parcial e provimento. Ok. Obrigada. Desculpa, obrigado mais uma vez, doutor Salvador. Doutora Ari, podemos pegar de novo seu voto, por favor? Sim, acompanho o relator novamente. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente e dar provimento ao recurso voluntário no item 164. Passamos a qual, doutor? 165 agora, que é o Abengoa 2. Então, vamos iniciar o julgamento do item 165. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado. Bom, nesse trimestre não houve glosa de aluguel e nem serviço contratado no exterior, então eu acho que lá no final eu vou ter que fazer o mesmo ajuste que o doutor Salvador me chamou a atenção, porque eu estava colocando parcial por um outro motivo. Então, indo logo para a conclusão, então eu conheço parcialmente, e a parte conhecida do provimento, vamos tirar o parcial aí, do provimento, para reverter as glosas de crédito calculados sobre bens, serviços e depreciação do imobilizado, empregados na fase agrícola e classificados nas linhas 2, 3 e 10 do DACOM, e frete para transporte e pedágio da linha 7. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Podemos iniciar a votação? Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Com o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, o item 165, a decisão é por unanimidade, voto conhecer parcialmente, na parte conhecida, dar provimento.
Passamos para qual, doutor? 166, que é o Abengoa 3. Ok, então vamos passar ao julgamento do item 166. Doutor Marcelo, por favor. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nesse quarto trimestre não houve glosa de serviço do exterior, tá? Então, nós mais uma vez teremos a questão lá do provimento parcial. Acho que o voto é todo igual, mais uma vez. Lá na conclusão, eu dou provimento parcial para reverter as glosas de créditos calculados sobre bens, serviços, aluguel e depreciação de bens empregados na fase agrícola e classificados nas linhas 2, 3, 6 e 10. Da com lá no início é provimento, tem que tirar o parcial, tá? Mais uma vez. E sobre frete para transporte e pedágio. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Item 166, doutora Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão no item 66, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Bom, agora o último é o 167, que é o Abengoa 4. Nesse Abengoa 4, a gente não tem aluguel, mas tem serviço do exterior. Então, é conhecimento parcial e provimento parcial. A gente vai lá na conclusão, conheço parcialmente, dou provimento parcial para reverter as glosas de crédito de bens e serviços, exceto do exterior, depreciação das linhas 2, 3, 6 e 10, tá? E fretes em estabelecimentos e pedágio. Deixa eu até ver. O doutor Salvador vai me perguntar por que, se eu estou dizendo que não tem aluguel, eu estou botando a linha 6, eu vou logo ver aqui o que nesse período. Aqui eu vou... É o primeiro trimestre de 2011. Primeiro trimestre de 2011 aconteceu aquilo, doutor Salvador. Na linha 6 ele não colocou o aluguel, mas colocou o preparo e serviço de plantio. Por isso que eu mantive a linha 6. Tá? Cara, é de grande valor essas suas observações, doutor Salvador. Muito obrigado. Eu acho muito mais difícil fazer um processo de crédito de PIS/COFINS, vários processos iguais, né, da mesma empresa, do que fazer um só. Porque é verdade. Cada processo tem um detalhezinho diferente. Eu acho muito complicado. Você toma umas rasteiras assim, na hora de relatar o voto, você esquece completamente do detalhe que você viu lá na hora que você estava... Isso aqui é o paraíso dos embargos, né? Esse tipo de coisa, paraíso dos embargos, né? É isso mesmo. Porque é impossível você sozinho, trabalho sozinho, você fazer essa multidão, com esses milhões de informações, você não conseguir, não escapar uma. A gente faz realmente, eu tento fazer o melhor possível, todos nós, né, tentamos. Aí, na hora que você está em casa fazendo voto, você até organiza bem os detalhes, todo, percebe a diferença. Mas na hora depois de 3 semanas, você vai relatar aqui. Bom, então, presidente, conheço parcialmente a parte conhecida do provimento parcial, reverter a glosa de bens, serviço, depreciação, exceto o serviço do exterior, classificado nas linhas 2, 3, 6 e 10 da Confrete, entre estabelecimento e pedágio da linha 7. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, a gente está aqui já no 167. Doutor Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador?
Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão no 167 também é por unanimidade de votos. Conhecer parcialmente e dar parcial provimento. Com isso, encerramos aqui o julgamento desses itens da recorrente e se encerra também a presença da patrona, a doutora Camila. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sustentação. Obrigada a todos. Obrigado por... Sempre que eu estou nessa turma, eu aprendo alguma coisa nova. Então, muito obrigada para vocês também. Doutora, parabéns pelo trabalho, hein? Não, que isso. A gente está tentando melhorar, né? Não, sempre todos nós, doutora. Sempre. Doutor Salvador, obrigado, hein? Obrigado pela ajuda. Obrigada a todos. Bom trabalho aí. E uma boa próxima sessão também, o resto de sessão, né? Obrigado, Camila. Boa semana. Tchau. Parabéns pelo voto, Marcelo. Excelente voto. Acho que eu não teria tido a perspicácia que você teve naquele negócio lá do artigo 11, lá. Foi muito bom o seu voto. Com certeza teria, meu amigo. Com certeza teria. Você sempre salvando aqui. A gente precisa de mentes jovens, né? Peraí, filha. Eu acho que encerramos a sessão dessa manhã, é isso? Sim, né? Então, parabéns a todos e voltamos à tarde. Vamos ter o processo da doutora Semiramis, que vai ter sustentação. Na verdade, acompanhamento. Pode parar a gravação, então? Vamos parar a gravação?